audiência pública na Assembleia discutiu a luta pela defesa dos direitos humanos e os rumos que as garantias individuais e os direitos dos brasileiros estão tomando com as mudanças na condução do país. A audiência, que contou com representantes de movimentos sociais, populares e sindicais, ouviu a ministra afastada das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos no governo Dilma, a pedagoga Nilma Lino Gomes, que também veio ao mundo político conversar conosco. Bem-vinda, ministra. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você e estar aqui com todos os telespectadores e as telespectadoras. Ministra, como é que a senhora vê, a senhora que esteve à frente do Ministério, como é que vê agora, nesse momento, a condução das questões ligadas aos direitos humanos nesse governo interino? Qual que é a sua impressão? Eu vejo com muita apreensão que nós estamos vivendo nesses 2 meses e poucos de governo interino, porque nós tínhamos uma construção já de 13 anos de luta na área dos direitos humanos e nos últimos meses nós tínhamos uma outra estrutura desse ministério que, além da pasta dos direitos humanos, nós fizemos uma aglutinação com a igualdade racial, com as mulheres, com a questão da juventude. Estávamos justamente configurando esse novo ministério, o que não queria dizer que as políticas que já vinham acontecendo estivessem paradas. No momento em que nós estamos num governo interino, na minha perspectiva, um governo interino ilegítimo e golpista, esse nosso ministério ele foi extinto e as áreas que antes o compunham foram para uma outra grande estrutura que é o Ministério da Justiça e Cidadania. E o que nós temos observado ao longo desses meses é que uma série de direitos sociais, políticas sociais que vínhamos desenvolvendo no Brasil, elas começaram a sofrer retrocessos. Por exemplo, você tem o programa Minha Casa Minha Vida, a primeira faixa, que agora tem um processo de que ela não existirá, de extinção dessa primeira faixa. Nós temos também uma outra questão na área da educação. Por exemplo, nós tivemos a indicação de conselheiros e conselheiras para o Conselho Nacional de Educação, que foram eleitos e eleitas indicados, melhor dizendo, pelas associações e entidades, e o decreto da presidenta foi revogado pelo atual governo interino. Nós temos hoje uma série de demandas que vêm do executivo junto com o legislativo de flexibilização das leis trabalhistas, e isso afeta diretamente o trabalhador e a trabalhadora, e na minha concepção, aquilo que fere direitos sociais dos trabalhadores e das trabalhadoras também fere os direitos humanos. Como é que, se for para classificar, como é que a senhora diferencia fundamentalmente a proposta que o governo Dilma abraçou, que é um trabalho que, como a senhora mencionou, não começou, né, no governo dela, mas é um trabalho anterior, e esse governo, como é que a senhora classificaria? O que é uma diferença de visão de mundo? É uma questão de posicionamento político? O que é? Eu acho que é muito mais do que isso. Eu acho que o Brasil está vivendo um momento em que 2 projetos de sociedade, 2 projetos de Estado, eles estão em disputa. Não que eles não já estivessem em disputa antes, ao longo de toda essa nossa vivência democrática e política. Mas nesse momento agora, eu acho que nós tínhamos um projeto democrático popular, um projeto com muitos desafios, um projeto que vem ao longo desses anos mostrando, sim, que investir em políticas sociais é investimento, não é gasto. E nós estamos agora chegando para uma concepção extremamente conservadora e fundamentalista, na minha visão, de política, de democracia, em que acertar os juros e ficar bem com esse mercado internacional está sendo muito mais importante do que melhorar efetivamente a vida das cidadãs e dos cidadãos brasileiros por meio de políticas públicas e democráticas. Quando a senhora fala fundamentalista, está querendo dizer que se radicaliza nesse sentido? Se radicaliza nesse sentido, e também porque acho que as pessoas que acompanharam o dia 17 de abril
perceberam ali na Câmara dos Deputados, as falas e os discursos desses deputados, além de ser uma fala que mostrava um conservadorismo enorme, também mostrava um fundamentalismo na forma de ver o mundo, na forma de enxergar os direitos humanos, na forma de enxergar a diversidade da nossa sociedade. A propósito, falando em Câmara, né? O governo Dilma enfrentou uma série de dificuldades durante a gestão de Eduardo Cunha à frente da Câmara dos Deputados, né? Foram muitos embates. Qual, na sua visão, foi o momento mais tenso, né, desses embates entre o governo e o legislativo? Sob a batuta do Cunha. Não sei se teria um que é mais tenso. Acho que todos eles foram, na minha perspectiva, totalmente antidemocráticos, porque eu acho que estar na liderança de uma Câmara dos Deputados, ser representante, ter sido eleito pelo povo, como foi o deputado Eduardo Cunha, e impor uma pauta que era uma pauta quase que particular, e uma pauta de uma ofensiva por discordâncias de ordem política, para mim, o princípio das ações que esse deputado exerceu desde que assumiu a presidência da Câmara, o princípio para mim já era tenso, sabe? Uhum. No campo dos direitos humanos, a pauta do Cunha permanece na Câmara? Eu creio que sim, porque embora ele esteja nesse processo todo da cassação e tenha feito a renúncia, nós sabemos que ele tinha muitos aliados e aliadas ali dentro. Então, também ele não estava sozinho. A pauta conservadora que o Eduardo Cunha tinha e tem, não é uma pauta só dele. Ele, lamentavelmente, representa grupos da sociedade brasileira. E ele não estava contrariando uma boa parcela. Não, acho que ele estava contrariando, na realidade, a parcela que luta pelos direitos sociais, a parcela que luta contra o conservadorismo, contra o fundamentalismo, e que traz, por exemplo, as pautas de gênero, as pautas da diversidade sexual, as pautas dos direitos humanos, como pautas importantes para o Estado brasileiro. Só lembrando, nós temos alguns casos que chamam a atenção, alguns projetos, né, que estão, inclusive, continuam em tramitação. É o caso da maioridade penal, que está no Senado, né, não é o caso da Câmara, mas está no Senado. O que mais que nós temos lá que foi polêmico? Nós temos a PEC 215, que está em discussão ainda. Nós temos agora esse... A PEC 215 é referente aos índios. Isso, aos indígenas e os quilombolas. Que quer dar ao legislativo a prerrogativa de decidir sobre a demarcação de terras. Isso. Então nós temos pautas que dizem respeito agora, uma pauta nova desse governo interino legítimo, que é o PL 241, que vai retirar muitos direitos das áreas sociais, como saúde e educação, na medida em que congela, limita, né, por 20 anos os gastos públicos com essas áreas sociais. Está sendo chamado de teto dos gastos, né? Exatamente. Então, que está iminente, é iminente a votação. É iminente a votação e, assim, temerário do que isso vai repercutir para a sociedade brasileira e para os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. A questão da criminalização também dos profissionais da saúde, né, que pratiquem aborto depois do estupro, também foi uma questão que gerou um embate, né? Sim, essa questão gerou e gera um embate com essa ala que eu estou chamando aqui de uma ala muito conservadora e muito fundamentalista, porque ela tem a ver não só com a questão do aborto em si, mas com a questão dos direitos reprodutivos das mulheres. E essa é uma pauta que nós, mulheres, conseguimos internacionalmente colocar dentro do campo da discussão dos direitos humanos. Você acredita que essas pautas serão aprovadas, essas pautas, esses projetos que já estão tramitando, vão ser aprovados? Eu quero crer que não. Os que são impeditivos de direitos, os que são polêmicos para a garantia dos direitos da sociedade, principalmente dos grupos que o nosso ministério cuidava, do grupo que o nosso ministério acompanhava. Eu gostaria que não, mas com essa atual conjuntura política que nós estamos vivendo no Brasil, eu não tenho muita expectativa se esse golpe, por exemplo, ele se vinga, o que pode vir a acontecer. Aí eu acho que tem um ambiente conservador, tanto no Senado quanto na Câmara,
para apoiar esse tipo de retrocesso que são esses projetos. Agora, o Legislativo é muito movido por pressão, não é? Como é que estão as articulações, as organizações dos movimentos sociais que têm interesses de não ver aprovados esses projetos, que são considerados pela oposição, né, retrocesso? Sim. Então, é um momento tão complexo como nós nunca tínhamos vivido no Brasil. Porque os movimentos sociais, basta ver as manifestações que aconteceram, que têm acontecido nas diferentes capitais do Brasil, a favor da democracia, fora Temer, e trazendo pautas não só dos direitos humanos, como direitos trabalhistas e outros mais. Essas manifestações, elas têm acontecido. Os movimentos sociais, eles vão até o Congresso, eles acompanham essas audiências, mas a gente tem tido uma situação que eu diria de uma repressão à permanência e à expressão das pessoas dentro do próprio Congresso. Isso muitas vezes nós vemos acontecer. E nós temos uma outra questão, que é a invisibilidade por meio da mídia hegemônica do que a sociedade brasileira tem feito e tem expressado no sentido de não concordar com o que está acontecendo no Brasil. Porque você tem pessoas que são favoráveis, mas tem muitas pessoas contrárias. A grande mídia está escondendo as manifestações? Sim, basta você ver, fazer um comparativo entre as mídias das redes sociais, por exemplo, e o acompanhamento que todos esses eventos que já foram feitos de rua, de mobilização, etc. E nas mídias hegemônicas nada acontece, parece que nada acontece, nada é passado, ou então há uma tendência a mostrar sempre quando algum tipo de conflito, entre aspas, aparece, para dar uma impressão para a sociedade brasileira que aquilo ali é um grupo de baderneiros, que as pessoas estão desautorizando a ordem, etc., e não trabalhando com a ideia de que nós somos uma sociedade democrática e que o direito à livre expressão é de todo cidadão. E quando nós temos também ações que são contrárias ao governo da presidenta Dilma, essas sim a gente tem uma cobertura da mídia hegemônica, digamos assim. Ministra, a senhora se referiu entre os projetos e as pautas que estão no Congresso que são preocupantes, a reforma trabalhista, né, a proposta de reforma trabalhista. Além dela, a questão previdenciária, há algumas questões que o governo Temer está trabalhando, pretende algumas reformas a chegar. Houve ministro que chegou a dizer, Eliseu Padilha chegou a dizer que até o final do ano ia fazer pelo menos 4 reformas, citando a CLT e da Previdência. Em que medida essas mudanças de regras podem impactar os direitos humanos? Se essas medidas e essas regras, elas fizerem retroceder direitos já conquistados e já adquiridos pelos cidadãos e as cidadãs brasileiras, vai impactar a área dos direitos humanos, com certeza. Nós temos, por exemplo, no caso da CLT, porque muitas vezes a associação é direta com os últimos 13 anos do governo do PT, presidente Lula e presidente Dilma. Mas aqui o que eu acho que está em jogo nesse momento para a sociedade brasileira e que eu acho que as pessoas têm que estar bem atentas é que esse momento de uma onda conservadora, de uma opção conservadora de política, de fazer a política, ela traz também demandas de setores outros, empresariais, né, do capital internacional, etc., que fere direitos que antes mesmo do governo do PT assumir, os trabalhadores e as trabalhadoras já tinham conquistado, como, por exemplo, leis trabalhistas. Então, você tem uma luta histórica Getúlio, no Brasil, né? Que vem de Getúlio. Nós temos a Constituição de 88, o que foi a nossa Constituinte, para que esses direitos pudessem ser garantidos na Constituição Federal, e depois uma série de outras ações, conferências, articulação dos trabalhadores, mesas de discussão do governo federal, com os sindicatos, com os trabalhadores. Ou seja, eu volto a insistir, o que está em jogo, na minha opinião, não é só uma oposição ao governo do PT durante esses 13 anos e ao governo da presidenta Dilma especificamente. Eu acho que o que está em jogo é uma trajetória democrática no Brasil de um Estado, um outro tipo de Estado, um Estado que não participe de uma neutralidade estatal diante das desigualdades e dos problemas que a sociedade enfrenta. Então, um Estado que não seja neutro em relação à discriminação racial, ao racismo,
que não seja neutra em relação ao machismo, que não seja neutra em relação à perda e à não garantia de direitos humanos, que não seja neutra em relação à juventude, a nossa juventude, a morte da juventude negra nas periferias. Então, eu não estou falando que estava tudo às mil maravilhas, nós estamos num processo, é um processo democrático, com tensões, com idas e com vindas, mas havia uma vontade política e havia também um compromisso com os setores sociais do campo progressista de fazer mudanças, de fazer políticas. E também havia resultados específicos, tirar o Brasil do mapa da fome, implantar um programa de moradia popular em que as pessoas tivessem acesso e pudessem viver, melhorar a renda das pessoas e a comida na mesa das pessoas e direitos outros de viver, como o Bolsa Família, pensar nas cotas nas universidades, as cotas socio-raciais, uma demanda do movimento negro e do movimento estudantil. Então, tudo isso é fruto de um processo histórico no Brasil e de uma vontade política de fazer isso acontecer. Ministra, quando a gente pensa sobre todas essas conquistas, essas bandeiras, não é, que os governos petistas levantaram e trabalharam por elas, a gente sabe que tem uma parcela da sociedade que nunca encampou, não é, e muitas vezes até criticava, mesmo quando politicamente os governos petistas estavam fortes, não é? E a gente sabe também que era uma parcela menor da sociedade. A parcela maior da sociedade, que era mais afetada e favorecida por essas políticas, não está muito calada, ou ela não sabe que mudou a trajetória da forma, com a mudança do governo, houve uma mudança na trajetória de se pensar políticas públicas ou simplesmente não se pensar políticas públicas para esses grupos? Eu acho que tem a seguinte situação. Eu acho que tem uma parte dessa parcela que está acordada, que está participando, que está nas ruas, que são pessoas ligadas a organizações, ligadas a movimentos sociais, sindicatos, etc., que faz parte dessa grande parcela da população brasileira. Ela é ativa, mas ela é pequena. Isso, né? Que teve direitos garantidos. Uhum. E você tem os cidadãos e as cidadãs, vamos pensar assim, o cidadão e a cidadã comum, a pessoa que está no dia a dia na sua casa, etc., mas que os efeitos positivos dessas políticas sociais, elas repercutiam na vida dessas pessoas. Eu acho que o que tem duas questões que eu vejo aí. Uma, eu acho que entra aí o poder da mídia hegemônica, do que é veiculado para as pessoas e quais são as emissoras e os canais que entram dentro da casa das pessoas todos os dias e que versão da situação política do Brasil é passada. Eu acho que tem também uma outra questão que há uma complexidade nesse tipo de situação que nós estamos vivendo no Brasil e que as pessoas conseguem, às vezes não conseguem, às vezes, entender o que é isso. Você tem uma chapa, uma presidenta eleita com um vice e, de repente, no meio do processo, esse vice dá o golpe na presidenta, assume o poder e afasta a presidenta. Eu acho que isso, para as pessoas, algumas pessoas ainda não compreenderam a complexidade e como é possível uma coisa dessa acontecer. E acho que esse processo as pessoas vão começar a compreender cada vez mais quando cada vez mais o interino que está no lugar da nossa presidenta, usurpando esse lugar, juntamente com a sua equipe e com a sua ala no legislativo, eles forem retirando esses direitos sociais que as pessoas tinham garantido ao longo desse tempo. Uhum. Hoje, nessa quinta-feira, os jornais estão falando que, fazendo um exercício lá em relação aos números do Senado e da votação, dizendo que a presidente pode ter menos de 20 votos no plenário, no julgamento final. A senhora já está considerando que não há volta, que o jogo já está jogado, como a expressão que está sendo usada, né? Então, olha, eu tenho uma história de trajetória de luta e de persistência na minha própria família. E eu me lembro, até falava isso ontem, quando eu estava
numa mesa no Circo da Democracia, em Curitiba, que um dos dias que eu estava meio desanimada, assim, eu tenho uma mãe maravilhosa de 87 anos, a dona Glória, e eu liguei para minha mãe e falei, mãe, olha, tá difícil e tal, e ela me falou uma coisa que eu levantei rapidinho, e que eu acho que é a mensagem que eu posso deixar para o povo brasileiro nesse momento. Ela falou comigo assim, Nilma, minha filha, luta e resistência são sinônimos do seu nome. É isso que eu acho que tem nesse momento. Eu continuo na luta, eu continuo na resistência. Na vida política, as coisas podem mudar de uma hora para outra, numa madrugada, etc. Então, acho também que tem uma intencionalidade política de colocar uma leitura muito fatalista em termos do que pode vir a acontecer. Nós só vamos saber o que de fato vai acontecer no dia que o Senado se reunir agora para fazer a decisão desse impeachment, que eu espero que não saia. Ministra, muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político. Eu que agradeço, um prazer. Eu conversei com a ministra afastada Nilma Lino Gomes, ela é pedagoga, ministra de Estado das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos em 2015. Nós conversamos aqui sobre as possíveis mudanças no cenário que possam afetar os direitos humanos, o que muda com a mudança também de governo, do governo Dilma para o governo interino de Michel Temer, quais são as perspectivas em relação a direitos e garantias do cidadão brasileiro. O Mundo Político fica por aqui, obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.